Se você mudar de casa e perceber que o seu filho arrumou um amigo imaginário, saia daí o mais rápido possível. Pode ter um fantasma morando na casa. Se você encontrar um amigo junto com uma pessoa muito mais velha, nunca pergunte se ela é mãe ou avó. Ela pode ser a esposa rica dele e ele só quer parar de trabalhar. Se você for pedir uma bebida em um fast food, nunca peça o copo com gelo. Ele vai ocupar a maior parte do copo e você vai pagar mais caro por menos bebida. Se você estiver em outro país, nunca tente fazer sinais com a mão. Eles podem ter um significado totalmente diferente e você pode ofender alguém. Se você estiver trabalhando e descobrir que ganhou um prêmio na loteria, não saia quebrando tudo e xingando seu chefe. O prêmio pode ser um valor bem baixo e você ainda vai precisar do emprego. Se você tiver em um pesadelo e não conseguir acordar, crie um jeito de morrer dentro do sonho. O seu cérebro vai despertar, já que ele não sabe o que acontece depois. Se você tiver em um apocalipse e o seu amigo estiver comendo todo o estoque de comida, entregue ele pros zumbis em troca de alimento. Você vai ficar sem amigo, mas vai ficar vivo. Se você estiver lavando a louça e a pia ficar cheia de espuma, nunca coloque a mão lá dentro. Pode ter uma faca afiada que você não tá vendo. Se você estiver andando na rua e um ladrão tentar te roubar, finja que você é louco e comece a gritar palavras em outra língua. Se o ladrão achar que você tá doente da cabeça, ele vai ficar morrendo de medo. Se você vê muito dinheiro caindo de um prédio, não pare pra pegar e saia dali o mais rápido possível. Esse é um truque usado por malfeitores para reunir várias pessoas em um lugar. Se tiver uma tempestade com muitos raios, nunca use o celular conectado à tomada. Eles podem atingir a sua casa e te dar um choque. Se você for sequestrado por um grupo de ladrões, tente ficar amigo do sequestrador. Se você ganhar a confiança dele, ele pode deixar você sair pra tomar um ar, dando uma oportunidade de escapar. Se você for andar em um bairro perigoso, sempre leve um celular velho no bolso. Se você for roubado, você pode entregar ele ao invés do seu verdadeiro. Se alguém esbarrar em você de propósito e ele parecer muito confiante e corajoso, peça desculpas e fuja imediatamente. Ele pode ser um lutador profissional que vai te matar. Se você estiver dirigindo e notar que um carro tá te seguindo, faça 4 curvas à direita. Se ele ainda estiver atrás de você, vá pra delegacia mais próxima. Se você estiver morrendo de fome e encontrar um animal morto, não coma de jeito nenhum. Mesmo se você cozinhar a carne, ela vai estar cheia de bactérias e você vai morrer instantaneamente. Se você achar que tem alguém espionando a tela do seu celular, abra a câmera frontal bem rápido. A pessoa vai ver a própria cara e vai ficar com vergonha. Se você for idiota e tiver o corpo todo tatuado, cubra ela se você for andar em um bairro perigoso. Os bandidos podem achar que você é de uma gangue inimiga e vão te atacar. Se você estiver morrendo de fome no meio do mar e pescar um baiacu, não coma ele de jeito nenhum. Ele tem um veneno que pode te matar. Se você jogar na loteria e ganhar milhões, não compre um carro luxuoso. As pessoas podem suspeitar que você ganhou muito dinheiro e vão querer te roubar. Se você estiver andando e ver uma granada, não tente jogar ela pra longe. Ela pode explodir assim que você pegar. Ao invés disso, tente correr e deitar pra minimizar os danos. Se você estiver em uma floresta e um macaco roubar seus pertences, não tente pegar de volta brigando. Eles são extremamente fortes e vão te dar uma surra. Ao invés disso, tente trocar por algum objeto. Se você estiver dirigindo e ver um cavalo atravessando a rua, não atropele ele. Os cavalos pesam toneladas e o impacto seria igual bater em uma parede. Se você perceber que uma obra misteriosa apareceu na rua da sua casa, verifique se os construtores estão usando uniformes ou se são suspeitos. Eles podem estar construindo uma bomba para explodir seu bairro. Se você estiver dentro do ônibus e for tirar um cochilo, coloque as suas coisas no colo e durma abraçado com elas. Isso vai dificultar que alguém roube os seus pertences. Se você vive em um bairro perigoso, use roupas super velhas e o mais sujas possíveis. Isso fará com que os ladrões sintam pena de você e não te roubem. Se você estiver no elevador e ele quebrar, faça um risco na parede toda vez que você dormir lá dentro. Se o resgate demorar muito para chegar, isso pode te ajudar a não perder a noção do tempo. Se você perceber que o seu carro tá com a janela quebrada, não entre e ligue pra polícia imediatamente. Pode ter um sem-teto vivendo dentro do carro. Se você estiver na praia e for entrar no mar, coloque os seus pertences dentro de um saco plástico e enterre na areia. Os ladrões não vão conseguir encontrar e você não vai ser roubado. Se você for pegar um táxi ou um Uber, abra o GPS no celular para comparar o caminho. O motorista pode desviar e pegar um caminho mais longo que vai ficar muito mais caro. Se você for sequestrado e os bandidos quiserem usar o seu cartão, diga que ele tá com pouco dinheiro e que você tem outro em casa. Se eles te levarem até lá, você pode ter uma chance de escapar. Se você estiver em uma piscina e a água tiver gosto de metal, saia imediatamente. Um cabo pode ter criado um curto-circuito e você pode ser eletrocutado. Se você estiver no shopping e alguém derrubar dinheiro perto de você, não pegue ele de jeito nenhum. Pode ser alguém gravando um teste de honestidade e você vai ser humilhado. Se você ficar preso em uma ilha deserta, mas for idiota e não souber fazer fogo, pesque peixes crus e faça sushi. Tire as bactérias primeiro e depois coma com cuidado. Se você encontrar um posto de gasolina com um desconto muito grande, não pare para abastecer ali. É provável que eles tenham colocado alguma coisa para ficar mais barato. Se você precisar fugir de um prédio em chamas, encoste na maçaneta antes de abrir qualquer porta. Se ela estiver quente, quer dizer que tem fogo do outro lado e você não deve ir por ali. Se você estiver na praça e começar uma briga violenta de repente, não fique olhando sem fazer nada. Grave um vídeo com seu celular e poste na internet para ficar rico. Se você estiver caminhando à noite e encontrar um ser de outro planeta, não conte isso pra ninguém. As pessoas vão achar que você enlouqueceu e vão querer te internar. Se você for assistir um jogo e sem querer comprar
encontrar um lugar no meio da torcida inimiga, coloque uma camisa do time adversário e fique torcendo mentalmente pra não levar uma surra. Se você estiver no deserto e for beber a água de um cacto, corte um pedaço antes e veja se escorre uma seiva branca. Se isso acontecer, ele provavelmente é tóxico. Se você tiver em um provador de roupa e perceber que tem um buraco suspeito na parede, tampe ele com uma fita ou com papel. Algumas pessoas instalam câmeras escondidas nesses locais. Se o professor fizer uma pergunta pra classe e você não souber a resposta, não evite contato visual. Ele vai achar que você tá distraído e vai te chamar pra responder. Se você for pra um local turístico e te oferecerem um passeio de barco gratuito, não entre no barco de jeito nenhum. Esse é um golpe pra te levar até um local isolado e depois te forçar a pagar pra voltar. Se você for pra um show e alguém tentar te vender um ingresso mais barato na porta, não compre de jeito nenhum. Pode ser um ingresso falso e você vai ser barrado na entrada. Se você estiver no banheiro e não tiver papel higiênico, sacrifique uma de suas meias. É melhor você ficar sem um dos pés do que ficar cheirando mal. Se você estiver em um mercado movimentado e alguém derrubar algo em você acidentalmente, tome cuidado com seus bolsos. Isso pode ser só uma distração pra alguém te roubar. Se você fica preso em uma ilha deserta durante muito tempo, desenhe um rosto em algum lugar pra conversar com ele. Isso vai te ajudar a não ficar louco tão rápido. Se alguém se aproximar de você e te der uma mala cheia de dinheiro, não mexa nela e chame a polícia. Pode ser um golpe pra te acusar de um roubo e fazer você ser preso. Se você estiver numa floresta e começar uma tempestade, nunca se esconda debaixo de uma árvore. Os raios geralmente atingem estruturas altas e pontiagudas. Se você for mergulhar em uma piscina desconhecida, verifique a profundidade antes de pular. Ela pode ser super rasa e você pode se quebrar todo. Se você acordar sentindo cheiro de gás na sua casa, nunca acenda a luz. O interruptor pode soltar uma faísca e causar uma explosão. Se você for sequestrado e colocado no porta-malas do carro, desconecte o fio da luz de freio. Isso fará com que a polícia pare o veículo e você pode chutar para avisar que você tá lá. Se alguém invadir sua casa e você usar um taco de beisebol para se proteger, coloque uma meia por cima dele. Isso vai facilitar recuperar o taco se o invasor tentar segurar. Se você estiver em uma festa e a sua bebida tiver um gosto salgado, jogue a bebida fora. Pode ser um sinal de que alguém colocou algo nela. Se você estiver descendo uma escada, nunca fique com as mãos no bolso. Se você desequilibrar e cair, não vai conseguir segurar no corrimão. Se você estiver caminhando até seu carro em um local escuro, mantenha as chaves na mão. Isso facilita entrar rapidamente no carro e se você for atacado, você pode usar elas como uma arma de defesa pessoal. Se a sua casa estiver cheirando peixe sem nenhum motivo aparente, vasculhe ela imediatamente. Isso pode significar que tem um incêndio elétrico ou alguém sem tomar banho. Se você estiver na praia e ver uma área com uma bandeira roxa, não entre na água de jeito nenhum. Isso significa que ali tem algum animal marinho perigoso. Se alguns ladrões te obrigarem a dirigir, finja ser um motorista muito ruim e perigoso. Os ladrões vão ficar assustados e vão te deixar em paz. Se um ladrão invadir sua casa, comece a contar a história da sua vida com muitos detalhes. Ele vai ficar entediado e vai desistir de te roubar. Se alguém se aproximar demais de você para pedir a hora, não olhe no celular de jeito nenhum. Esse é um truque usado por ladrões disfarçados para roubar seus pertences. Se você for atacado por um cachorro, jogue a sua mochila ou seu casaco no chão. Isso pode distrair ele e te dar tempo para escapar. Se você for sequestrado, ligue para a polícia e finge estar pedindo uma pizza. Eles vão entender que é um código e vão enviar ajuda. Se você estiver sendo amarrado, contraia todos os músculos e puxe o máximo de ar que você conseguir. Isso vai fazer você ocupar mais espaço e vai ser mais fácil de se soltar depois. Se você estiver numa floresta e começar uma tempestade, nunca se esconda debaixo de uma árvore. Os raios geralmente atingem estruturas altas e pontiagudas. Se você for mergulhar em uma piscina desconhecida, verifique a profundidade antes de pular. Ela pode ser super rasa e você pode se quebrar todo. Se você acordar sentindo cheiro de gás na sua casa, nunca acenda a luz. O interruptor pode soltar uma faísca e causar uma explosão. Se você for sequestrado e colocado no porta-malas do carro, desconecte o fio da luz de freio. Isso fará com que a polícia pare o veículo e você pode chutar para avisar que você tá lá. Se a sua casa for mal assombrada, comece a cobrar um aluguel bem caro do fantasma. Ele não vai ter dinheiro e vai ter que se mudar para um lugar mais barato. Se você estiver sendo atacado ou sequestrado, tente arranhar o agressor o máximo possível. Você vai guardar um pouco do DNA dele embaixo das unhas para identificar depois. Se você for dormir, sempre deixe as chaves do carro perto da sua cama. Se alguém tentar invadir a sua casa à noite, você pode apertar o botão do alarme para assustar ele. Se você estiver perdido e tiver com muita sede, não tente comer neve. O gelo no seu estômago pode causar hipotermia. Derreta a neve primeiro e só depois beba. Se você estiver preso no carro, tire o apoio da cabeça do banco e use a parte de metal para bater no canto do vidro. Essa é a parte mais frágil e provavelmente vai quebrar. Se você estiver preso em uma ilha deserta, não beba água dos cocos marrons. Eles contêm óleos que causam desidratação. Procure cocos verdes que estão quase caindo. Se você for perseguido por um enxame de abelhas, não tente pular na água. As abelhas vão ficar esperando você subir para te picar. Se você for descuidado e guardar todas as pilhas em uma mesma gaveta, separe elas agora mesmo. Se uma pilha romper, ela pode criar uma explosão e a sua casa pode pegar fogo. Se você for picado por uma cobra venenosa, não tente sugar o veneno. Isso só vai espalhar ele ainda mais. Ligue para uma ambulância ou vá para o hospital. Se você
for idiota e quiser tatuar o nome da sua namorada, não faça isso. Quando ela te deixar, a sua próxima namorada vai descobrir e vai ficar muito brava. Se você for rico, nunca leve roupas de marca pra uma lavanderia. É provável que tenha ladrões escondidos esperando pra te roubar. Se o entregador pedir pra usar o seu banheiro, verifique se ele não deixou nenhuma janela aberta. Isso pode ser um truque usado por criminosos pra invadir sua casa à noite. Se você estiver na casa de alguém suspeito e ele te oferecer uma bebida, faça um brinde na mesma hora. Se ele também beber, provavelmente ela não tá envenenada. Se você estiver em um lugar público e o banheiro tiver sem papel, vá até uma loja de brinquedos e peça pra embrulhar algo como presente. Pode ser que fique caro, mas você vai ter bastante papel pra se limpar. Se você entrar na sua casa e encontrar ladrões roubando, tranque a porta com a chave e queime a casa. Se os ladrões escaparem, a polícia só vai precisar procurar por suspeitos com queimaduras na roupa. Se você estiver perdido no meio do mar, procure algum objeto metálico ou um espelho. Você pode usar eles para refletir a luz do sol e sinalizar para alguém que você tá ali. Se você tiver ao ar livre e o seu cabelo ficar arrepiado, saia daí o mais rápido possível. Pode ter um raio prestes a te atingir. Se você precisar trabalhar em um local muito perigoso, compre um boneco e finja que é seu filho recém-nascido. Os ladrões geralmente ficam com dó e não vão querer te roubar. Se você perdeu o dedo em um acidente, enrole ele em um pano e coloque em um pote com gelo. Isso vai ajudar a preservar ele e eles podem reconstruir no hospital. Se você for idiota e fizer um piercing na língua, nunca namore alguém que usa aparelho. Se vocês forem se beijar, vocês podem ficar presos. Se você encontrar uma mulher dando a luz no meio da rua, não tente bancar o médico pra resolver sozinho. Ao invés disso, ligue pra ambulância enquanto dá apoio moral. Se você sair do banho e a sua mãe tiver chamado as vizinhas pra ir em casa, ligue o chuveiro na temperatura máxima. Ele vai criar uma cortina de vapor e você vai poder passar sem ser visto. Se você estiver na escola e sem querer entrar na sala errada, não saia correndo envergonhado. Ao invés disso, finja que você veio pegar algo que esqueceu na sala. Se você estiver dormindo e acordar com uma dor imensa, acenda a luz e vasculhe a sua cama o mais rápido possível. Você pode ter sido picado por alguma coisa. Se você for comer sushi e ele não tiver gelado, não coma de jeito nenhum. Ele pode ter sido mal armazenado e pode estar com parasitas. Se você estiver na praia e a água do mar recuar de forma muito rápida, corra pra longe e procure um terreno elevado o mais rápido possível. Esse é um sinal claro de um tsunami chegando. Se a sua casa for mal assombrada, comece a cobrar um aluguel bem caro do fantasma. Ele não vai ter dinheiro e vai ter que se mudar pra um lugar mais barato. Se você estiver em um cassino e ganhar muito dinheiro, saia de lá o mais rápido possível. Esse é um truque que os cassinos usam pra que você continue jogando e perca todo o dinheiro. Se você estiver perdido embaixo d'água e não souber onde fica o lado de cima, solte um pouco de ar e siga a direção das bolhas. Elas vão te guiar até a superfície.